Estamos mais um dia de trabalho, mesmo em meio a toda essa transição que nós estamos vivendo em virtude dessa pandemia, e ainda permanece o isolamento, mas considerando as normas, a gente vem aos poucos realizando um trabalho que é tão importante para nós aqui do Chico Xavier. Até antes de começar, eu prometi e vou fazer hoje uma homenagem, mandar uma lembrança para Betânia. Betânia mora em Milão, na Itália, e ontem a gente conversou, foi muito, antes de ontem, ela até aderiu à nossa campanha de cestas básicas. Um abraço para você, Betânia, você é um amor de pessoa e sempre nos prestigiando, nos acompanhando. Isso é a magia da internet, né? Da rede social. A gente hoje conversa com o mundo todo, isso é muito bom e nos enriquece muito. Lembrando que a nossa campanha permanece, a campanha das cestas básicas. Temos um grupo que também faz o atendimento nas ruas, que tem feito um trabalho muito bonito, ajudando, amparando esses nossos irmãos. Ou seja, o trabalho é de uma natureza muito diversa e a gente, com certeza, cada um faz um pouco e nesses momentos a gente vai atendendo às necessidades desses nossos irmãos. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema muito sugestivo para o momento, em virtude dessa sequência de temas que nós estamos desenvolvendo, que é o céu e o inferno. É uma obra que foi codificada por Allan Kardec para trazer para nós informações que até então eram difíceis em virtude das crenças limitadoras e, consequentemente, abrindo um novo espaço para o entendimento do que seja a vida, do que seja a morte. Também lembramos que nós estamos nas quintas-feiras fazendo um estudo fantástico aqui sobre o livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz, que é O Nosso Lar, e que traz também todo esse tema para a gente estudar, para a gente aprender. Dentro de um processo de esclarecimento, nós vamos aos poucos entendendo essa magia que é a vida, quando daqui partimos nessa continuidade de sucessões, de experiências que não vão deixar de existir, porque se Deus é eterno, toda a sua criação está dentro desse contexto. Nós não somos eternos, mas somos infinitos, segundo Ele nos afirma. E aí, para que a gente possa iniciar esse nosso estudo, nós precisamos fazer algumas reflexões que vão nos ajudar muito. E eu me lembrei de Sócrates. Sócrates, ele era um homem considerado o mais sábio do mundo, mas o que tornava ele um homem sábio era ele conhecer o limite do seu conhecimento. Ele sabia, a ponto de ele ter afirmado: eu só sei que nada sei, quando ele afirmava que o conhecimento nunca pode ser uma coisa que contente o homem ou que dê ao homem o sentido do entendimento geral. Os conhecimentos, eles são específicos, porque muitas vezes a pessoa desenvolve uma determinada atividade, e nela ele tem um certo conhecimento e ele se arvora do direito de querer ser o conhecedor de tudo. Quando o homem mais sábio da humanidade, segundo a própria filosofia, afirma isso, para nós é um alerta acerca do que seja o conhecimento. Nenhum homem conhece toda a verdade, só Deus, que é a inteligência suprema. Consequentemente, o próprio Einstein chegou a afirmar que nenhum homem ele é detentor de todo o conhecimento, que na realidade nós temos muito a aprender. E o que é importante, principalmente para nós que temos o entendimento da doutrina, é que nada nesse mundo é inventado. Nós não vivemos um mundo de invenção, nós vivemos um mundo de descobertas. Todos esses grandes momentos da humanidade são descobertas que são necessárias para o processo do crescimento desse projeto que é o Projeto Terra, liderado por esse Espírito que é Jesus, o nosso guia e o nosso modelo, como também é o nosso governador espiritual.
A evolução, ela não se dá por linha reta. A evolução, ela é aspiral, ela é cheia de altos e baixos, idas e vindas, de conquistas e fracassos. E a gente precisa entender dessa forma. Porque muitas vezes o homem quer avançar linearmente no processo do conhecimento e ele aqui e acolá ele esbarra em alguns obstáculos que com certeza muitos não querem entender. Tirando do homem, muitas vezes, esse sentido do poder, da soberania, da grandeza, que muitos deles são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo. E consequentemente a gente precisa, para entender esse nosso trabalho, saber como lidar com todos esses fatores que faz parte da nossa vida. E um homem foi convocado por Jesus para provocar uma mudança radical no pensamento religioso do mundo. Esse homem foi Allan Kardec, trazendo um projeto espiritual multidisciplinar. E nós vamos ver como ele foi inteligente e como ele foi ao mesmo tempo humilde para nos trazer essa nova revelação, como é conhecida por nós como sendo a vinda do Consolador prometido que Jesus afirmou num dos momentos em que ele se preparava para sair desse projeto da forma como ele saiu. Por isso que muitos afirmam que as últimas palavras de Jesus, que é até uma incoerência, Jesus ter dito, Pai, por que me abandonaste? Jesus jamais poderia dizer isso, porque isso fragilizava a nossa confiança nele. Como é que Jesus, como filho que era de Deus, na condição em que ele se colocava, ele poderia duvidar de Deus? Naquele momento, Jesus recitava, segundo alguns estudiosos, eram os salmos. Quando ele fazia referência, Pai, por que nos abandonaste? Era com referência às pessoas que estavam ali dentro daquele processo, e que na realidade se sentiam abandonados por uma condição pessoal de cada um. Quantas vezes, pelas nossas fraquezas, nos sentimos abandonados, sozinhos, relegados a uma sorte que nem sempre nós escolhemos. E consequentemente era isso que ele via. Mas as últimas palavras, segundo as Escrituras e o próprio Evangelho de Jesus, ele disse, ainda hoje estarei com meu Pai, fazendo uma alusão a Deus na condição de um pai que ampara, que protege, que respeita o filho. E pedirei a ele um novo Consolador, que não virá mais como homem, como espírito, mas virá através das informações, do estudo e do conhecimento, que são exatamente os que nós encontramos na doutrina espírita. Porque o livro dos Espíritos não é um livro como os demais livros sagrados, que tem aquilo preso a uma história que consequentemente ela não pode modificar. Ele foi tão inteligente que ele construiu um questionário com 1019 perguntas e consequentemente 1019 respostas. E o que era interessante para Allan Kardec é que ele não se limitava apenas a uma resposta. Ele pesquisava por vários meios e ouvia de outros espíritos a mesma pergunta e fazia um confronto daquilo que era dito, até ele esgotar todas as possibilidades de um possível erro. Tudo isso feito com o critério de um homem estudioso, um educador, um cientista, um professor, mas sobretudo um homem muito equilibrado naquilo que ele se determinou a fazer. Por isso que eu acredito que não existe, em termos de libertação, de evolução e crescimento, nada que se compare ao livro dos Espíritos. É verdadeiramente um tratado de renovação e de transformação. Então, ele, por ter esse trabalho multidisciplinar, ele verificou que os Espíritos, eles, além de trazerem essas informações, eles eram o mais objetivo possível, não se deixando dominar pelo fanatismo, que muitas vezes atropela o conhecimento, engessa as ideias. E nós vemos muito isso nos movimentos religiosos como um todo. Então, daí surgem os mitos, que fizeram parte de todo o começo da história. Esses mitos são as narrativas utilizadas pelos antigos para explicar fatos da natureza
e dos fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Isso é a base de toda a estrutura da religião e dos livros sagrados. Então, eles usavam esses mitos porque eles não detinham conhecimento. Eram pessoas de conhecimento de cultura rudimentar, consequentemente, eles observavam o mundo através dos fenômenos e das manifestações que faziam parte do dia a dia dele. Então, eles usavam como mito as simbologias, eles usavam os personagens, os deuses. Quem não se lembra, e a gente ainda ouve tanto falar dos deuses gregos, né? Olimpo, que era o maior de todos os deuses, e dos seus heróis, porque naquela época a humanidade vivia em eterno conflito pelos domínios da cultura e principalmente das regiões. Mas a gente, para começar a falar de uma maneira bem descontraída e objetiva sobre esse nosso tema, a gente não pode esquecer as 3 leis universais que movem a vida de todos como espíritos. A primeira lei é a lei da evolução. Tudo que Deus criou migra ou induz ao progresso. Nós temos que evoluir. Não é mais uma condição de um livre-arbítrio ou de uma escolha própria, mas uma determinação de Deus. Se existe determinismo naquilo que Deus espera de nós, está exatamente na lei da evolução. Todos nós vamos evoluir, estamos evoluindo e precisamos dessa evolução, que é o crescimento interior. O conhecer-se a si mesmo é sempre o que existe de fundamental, porque na realidade nós não estamos aqui, como eu sempre digo, para fazer uma série de coisas que a gente faz e que é necessário para compor o cenário da nossa vida. Mas o objetivo da vida é o assenhoramento de si. Nós só estamos aqui para nos conhecermos. No dia que nós tivermos plena consciência do que somos, nos conhecendo em todas as nossas minúcias, nós não precisaremos desse corpo e muito menos estarmos aqui na condição que estamos, como seres ou espíritos reencarnantes. Então, a lei de evolução é um convite que todos os dias nos é feito para nos melhorarmos, para crescermos, romper com a ignorância. Eu costumo sempre dizer que quando a gente começa a estimular o processo do crescimento, a gente aprende a amar. Esse amor começa a se potencializar, a se multiplicar, e enquadramos-nos exatamente naquilo que Jesus tanto deu ênfase aos seus ensinamentos, que era amar o próximo como a si mesmo. Então, à medida que esse amor cresce dentro de nós, tudo em volta de nós começa a sofrer a influência desse crescimento promovido por esse amor. Isso é a beleza da vida, né? Mas nós temos outra lei. Essa lei, muitas vezes, ela é incompreendida, porque é uma lei, de certa maneira, imposta pela própria realidade da evolução, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que nós criamos como causa vai gerar um efeito. Daí a gente não poder em nenhum momento lamentar ou lastimar pelo que nós estamos passando ou a condição que nos é imposta a viver. Tudo foi criação nossa. Nada que aconteça na minha vida, na sua, foi provocado por fatores outros, a não ser por uma anuência e por uma aquisição sua, até mesmo por uma necessidade evolutiva. Porque a dor ela nos ensina a evoluir, a crescer. Por incrível que pareça, é um método um pouco doloroso, como a própria dor é. Muitas vezes a gente sofre o que não deveria sofrer, mas são caminhos traçados por cada um, pelo livre-arbítrio que cada um possui, e consequentemente essa lei ela não pode deixar de existir. E finalmente a que é a base de toda a nossa compreensão, que é a reencarnação. Não entender a reencarnação é não entender o progresso, é não entender a lei de causa e efeito, enfim, é não entender nada da vida. Me perdoem as crenças, as religiões que ainda não se dispuseram a abrir a consciência para estudar com mais determinação, com o olho mais clínico, o processo da reencarnação. Porque o que eu digo sempre, se a pedagogia de Deus nos estimula a crescer
e nós temos a Terra como um planeta escola. A escola, ela tem por obrigação valorizar e oportunizar o seu aluno, dando a ele todas as oportunidades que sejam necessárias para o seu crescimento. A escola jamais ela pode fechar as portas para o seu aluno, independente de como ele seja, independente do conhecimento que ele tenha. E eu acho isso fantástico quando a gente traz para o contexto da realidade da vida. Então, Deus, segundo o próprio Emmanuel, eu acho essa afirmativa dele fantástica. O Deus que habita num verme é o mesmo de um anjo que fala em seu nome. E é esse Deus que a gente vai tentar entender, que é um Deus que se manifesta em tudo. Não propriamente o Deus do brahmismo, porque Brahma, para os indianos que defendem o brahmismo, ele é apenas uma manifestação. Mas nós sabemos que Deus tem outros atributos que com certeza compõem mais o nosso entendimento acerca dele. Então, o universo, ele é regido pela misericórdia divina e não pelo castigo divino, como se pratica ou que se divulga tanto. Um Deus que castiga, um Deus que pune, como nós também vamos ver. Mas você pode, em um segundo, cometer um ato que pode lhe comprometer por várias encarnações, e nós sabemos disso e temos exemplo disso. Daí Jesus ter nos afirmado com tanta veemência o orai e vigiai, que nós devemos prestar muita atenção, mesmo diante desses fatores que nós observamos das nossas ações, porque elas muitas vezes nos trazem como efeito das causas que nós provocamos, consequências danosas, e que muitas vezes elas permanecem por várias e várias reencarnações dentro de nós, como questões que precisam ser resolvidas, mas jamais nos levando ao sentido da condenação, da punição que muitos pensam. As ideias de Deus, elas partiram, como nós vimos, de mentes primitivas que nada entendiam, lógico, naquela época, do que seja o que era o universo. Tendo a Terra como centro desse universo, toda a obra do Antigo Testamento ela é baseada no geocentrismo, a Terra como sendo o centro do universo, e uma Terra que era plana. E isso torna ainda mais difícil a gente ter uma definição mais aberta. Portanto, colocar o Deus na condição de um Criador poderoso, semelhante àqueles que comandavam civilizações aqui na Terra. Um Deus imperador, que com seus anjos colaboradores dominava toda a terra, que punia os seus filhos quando eles contrariassem ou contrariavam suas leis. Não podemos esquecer que o mundo daquela época vivia em intensa guerra pelo poder e também pela dominação, e sempre eles invocavam seus deuses poderosos. Vejam que eles já tinham, naquela época, uma definição, um conceito de Deus ligado ao próprio poder que já existia como dominante aqui na Terra. Lembrem-se, e nós não podemos esquecer, que todas as vezes que uma civilização ela invadia o outro e tomava aquele território, a primeira coisa que eles faziam era demolir os templos para eliminar o Deus deles, dando a entender que agora o que predominava era o Deus do dominador, ou seja, um Deus que era superior ao outro Deus. E assim viveu a humanidade durante muito tempo. E, consequentemente, eles agregaram Deus a um sistema monárquico. Esse sistema monárquico, como nós conhecemos, é o sistema da pirâmide. Então, a pirâmide, ela tem a base e tem o seu pico. O pico da pirâmide ficava o rei, o monarca, e a base da pirâmide é formada pela plebe, que mantém o rei. Mas entre a base e o pico da pirâmide, entre o rei e a plebe, o rei e o povo, ele tinha que ter um fator que o assegurasse como um rei, que era o seu exército. Para que o rei tivesse um grande domínio, ele tinha que ter um grande exército. Ou seja, ele tinha que impor a força para manter o poder. A plebe, o povo, trabalhava, produzia para pagar
entre aspas, os impostos, mantendo o rei. Ou seja, era um sistema que ainda hoje existe em alguns lugares, um sistema de dominação cruel. Por quê? Porque trabalha-se para manter um poder que nem sempre é o que as pessoas querem, mas a imposição, a força fazia com que as coisas funcionassem dessa maneira. Pegando essa pirâmide e dando a ela o sentido religioso, a gente tira o rei e bota Deus. Então, para eles, Deus está no pico da pirâmide e abaixo está o povo, que são os crentes e aqueles que seguem esse Deus. Mas para que esse povo não se rebele contra a Deus, eles criaram o medo. Então as religiões, elas provocam sempre o sentido do medo. Se você não acreditar em Deus, você é um herege, você é um incrédulo. Então, consequentemente, é um sistema muito parecido, de uma coisa mais imposta, e a gente não pode mais acreditar nisso. Por quê? Porque para compreender determinadas coisas é preciso existir, sobretudo, a razão. A ponto do próprio Allan Kardec ter dito: fé verdadeira é aquela que encara a razão, frente a frente, em qualquer época da humanidade. Veja que esse sistema, ele é um sistema arcaico, que já ultrapassou todos os limites do conhecimento. Nós estamos no século XXI, onde tudo se modificou, principalmente a mente das pessoas. Mas algumas religiões, elas permanecem, e vocês veem as emissoras de televisão, as redes sociais, mostrando esse Deus que é mantido por forças dessa natureza. Não é um Deus consciente. Não é essa fé que Allan Kardec tanto pregou em suas obras. Então, as pirâmides, elas resistem ao tempo pelo formato, por isso que elas estão lá ainda, lá no deserto. Mas o que acontece? O vento soprando, ela vai deteriorando essas pirâmides. Com certeza, a mudança de pensamento vai começar a mudar esse sistema de crença. E as religiões, se elas não mudarem sua forma de pensar, não abrirem para um pensamento mais moderno, consequentemente elas vão começar a perder radicalmente os seus fiéis. Porque vai ter que existir, em algum momento, uma mudança nesse sentido. Então, como prova de tudo isso, foi o próprio Jesus. Ele, como governador, como um espírito da envergadura dele, ele não nasceu em Roma, aonde estava todo o poder. Ele não nasceu na Grécia, onde estava todo o conhecimento, berço da filosofia. Ele nasceu exatamente no meio de um povo escravizado, que era exatamente esse, da base da pirâmide, mostrando ele que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai quando a gente volta exatamente naquela proposta da evolução. Porque muitas vezes a gente está se sentindo tão pequeno, mas a gente tem um mundo de oportunidades para crescer. Não vai faltar para nenhum de nós oportunidades para isso. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Muitas vezes o que não faz o homem mover no seu crescimento interior é a inércia, principalmente a inércia religiosa. Ele vai para a igreja e simplesmente pelo fato, ou para o centro espírita, eu não faço nenhuma referência a essa ou aquela, a gente também se inclui, porque temos também as nossas mazelas como espírita, como todo movimento, tanto doutrinário como religioso, mas muitas vezes ele vem para a casa espírita, recebe um passe, assiste uma palestra e acha que fez uma revolução na vida dele, e não sabe que ele está dentro de um processo que convida a todo momento esse crescimento. Sem culpas, sem ressentimentos, sem mágoas, mas com o coração aberto para uma renovação, que esse aqui é o grande projeto. Como cada povo tinha seu Deus, quando um vencia o outro, dizia que seu Deus era mais poderoso. Era uma guerra de deuses, e todos nós ouvimos falar nisso. Por isso que quando os persas eles invadiram Israel, naquela época, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir o templo de Salomão. Era exatamente uma maneira de tirar o poder que aquelas pessoas tinham no seu Deus. E que Deus era esse, né? Então, o Deus da maioria era um Deus perfeito,
um Deus poderoso, um Deus vingativo e, sobretudo, um Deus condenador. Como no mundo existem muitos males e sofrimento, o homem criou, aí vem exatamente o que a gente hoje vai dar uma maior ênfase, criou um responsável por esses males e sofrimento, que é exatamente o demônio. Veja que o demônio é uma criação do homem em virtude das suas próprias fraquezas. Então, no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, que fala do céu, um céu baseado em quê? Olha o que Allan Kardec diz: as diferentes doutrinas referentes às moradas dos bem-aventurados, o tão famoso paraíso, elas cometeram 2 erros. O primeiro é definir a Terra como sendo o centro do universo. Ele era um professor, era um homem que tinha conhecimento científico, filosófico, daquilo que ele dizia. E o outro é considerar a região dos rastros como sendo limitada, porque o homem acreditava que só existia acima e abaixo. O céu estava acima, o inferno estava abaixo. O que podemos ver é que as inteligências, elas são traídas quando elas se entregam exclusivamente ao pensamento religioso. Quantas pessoas que são intelectualmente entendidas, preparadas, mas continuam presas a esses pensamentos, porque não querem mudar uma coisa que eles consideram sagrada. O que é sagrado? Sagrado é aquilo que não permite o erro. E todos esses livros têm os seus erros, até mesmo nas interpretações. Mas não somos nós que vamos entender, ou dizer, ou falar sobre isso. Então, o homem tinha que encontrar um lugar para a morada de Deus, e esse Deus que estava acima de tudo. A esse lugar ele chamou de céu, que os religiosos chamaram de paraíso, que era um lugar para os eleitos. Então, só os eleitos é que iam para o céu. Mas todos aqueles que não seguissem esse Deus estariam sob a influência desse demônio, que era exatamente o oposto de Deus. Esse demônio teria que ter um lugar. Se Deus tinha um lugar, deram um lugar ao demônio, que foi exatamente o inferno. Aí vem exatamente a ideia de céu e inferno, ou seja, o céu para os eleitos, os que estavam com Deus, o inferno para os esquecidos, os condenados que estavam com o demônio. E por uma questão geográfica, como eu disse, o céu ficava acima, porque eles olhavam para o céu e viam todas as manifestações da natureza, e tinha um Deus que eles temiam por essas manifestações, e colocaram o demônio abaixo. E por que o inferno é quente? Porque naquela época existiam os fenômenos vulcânicos. Os vulcões, eles lançavam aquelas chamas, aquelas lavas, e aí o céu passou a ser um lugar quente, onde as pessoas teriam que passar por todas essas dificuldades quando ali estivessem. E baseado em tudo isso, as religiões passaram a vender a salvação. Se você está comigo, você está no céu. Se você está contra mim, você está no inferno. Vejam que era uma coisa imposta e terrível para o entendimento humano. E vocês sabem, nós sabemos que muitas religiões ainda pregam isso. Se você não estiver na minha religião, você vai para o inferno. Não? Mas a justiça divina, que faz parte da evolução, tem como fator principal o quê? A misericórdia de Deus. O que significa essa misericórdia? Miséria é pena? Não. A misericórdia é compartilhar o sofrimento com o outro. Córdia é coração, que está sempre voltado aos nossos conflitos, aos nossos erros, e consequentemente Deus, soberanamente justo e bom, Ele é um Pai misericordioso. E para trazer uma nova visão do céu e do inferno, Kardec, ele entrevistou os mortos. E através do depoimento dos espíritos, Kardec teve uma coisa brilhante, que formulou a escala dos espíritos. Veja que ele já começa a romper com esse determinismo do demônio. Então ele viu que existiam espíritos das mais diferentes escalas evolutivas, espíritos embrutecidos, totalmente perturbados, como existem pessoas aqui na Terra, e espíritos medianos, como também espíritos mais evoluídos, espíritos esses
que foram os que auxiliaram ele na codificação e na preparação do Livro dos Espíritos. Não somos livres porque não estamos preparados, dizia ele, para lidar com a verdade. Porque o que prende a gente a esse mundo, a esse corpo, é porque nós ainda não sabemos lidar com a verdade. Não é a verdade apenas que se contrapõe à mentira, mas a verdade do autoconhecimento. Nós não nos conhecemos, nos fragilizamos muito diante das nossas mentalizações, dos nossos problemas. Sem esquecer que é muito fácil você aplicar uma pena a quem você não ama. Porque a gente muitas vezes, não, bandido bom é bandido morto, se ele errou ele tem que ser penalizado. Mas será que o juiz diria isso se essa pessoa fosse o seu filho? Então veja que é muito difícil a gente querer equacionar uma coisa dessa natureza. Consequentemente, isso faz parte da nossa vida. Eu, quando visitava o presídio, eu me deparei com um fato muito interessante. Quem me contou foi a própria diretora do presídio, que um rapaz, ele foi preso porque ele era traficante, só que ele era filho de um coronel da polícia. Ele detido, o coronel foi com sua esposa conversar com a diretora, e ela queria que a diretora desse a ela, ao filho, todas as regalias, e ela disse não, o presídio tem normas e ele vai ter que cumprir com as normas. E ela quase chegou a agredir a diretora do presídio porque queria ter isso. O pai não, ele era um militar, mas era um homem consciente e achou que o presídio estava fazendo o que era certo. E esse filho começou a criar problemas e chegou ao ponto dele também querer fazer tráfico dentro do presídio, e ela colocou numa solitária. A solitária, para quem não sabe, é uma das coisas mais terríveis que pode existir. 30 dias dentro de um quarto, um pouco mais de 1 metro quadrado, totalmente escuro, e ali só é colocado o alimento para ele. E ele passou esses 30 dias lá, ela revoltou-se, criou todos os problemas, mas ele venceu aquela pena e chegou o dia que ele foi liberto. E passaram-se muitos meses, quando um determinado dia, na rede social, esse rapaz entra para fazer um contato com ela. Ele já estava morando no Rio de Janeiro, e ele disse, agradecendo a ela, que foi exatamente aqueles 30 dias que ele passou ali, naquela reclusão, naquela solitária, que mudou radicalmente a vida dele. Uma coisa que parecia tão ruim, serviu como uma redenção para ele. É por isso que a gente muitas vezes tem que entender que a vida tem esses momentos que a gente precisa levar em consideração. Muitas vezes um sofrimento, uma transição ou uma passagem difícil pode nos levar a um processo de transformação e crescimento, mesmo diante da dor. Isso faz parte da nossa evolução. Quando Allan Kardec iniciou o trabalho da codificação da doutrina espírita, ele teve um cuidado muito grande. Ele percebeu, como nós vimos, que nem todos os espíritos com os quais eles se comunicavam representavam o mesmo nível moral e também intelectual. Isso realmente chamou-lhe atenção. Com a ajuda dos espíritos superiores, como ele teve de São Luís, o próprio Sanson e outros espíritos que o auxiliaram na codificação, ele elaborou a escala espírita, e isso veio a mostrar os diversos graus de adiantamento dos espíritos no mundo espiritual. Consequentemente, o que ele pôde observar é que tudo era naturalmente uma consequência ou uma sequência da vida como aqui. Já não era mais aquela ideia de céu, de inferno, porque nenhum desses espíritos chegava a falar sobre céu e sobre inferno. Isso realmente chamou a atenção dele e fez com que ele permanecesse com aqueles propósitos e mergulhasse mais a fundo. E aí foi quando realmente ele fez a escala, que eu acho fantástica, que é a escala da evolução dos espíritos. Então, a primeira é formada pelos espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos, eles são caracterizados por vícios, além do orgulho e do egoísmo. E o que é mais grave na condição dos espíritos imperfeitos é que eles são extremamente apegados à matéria e às posses.
E ele observou que mesmo no mundo espiritual, esses espíritos permaneciam com esses mesmos pensamentos, com essas mesmas tendências. E, consequentemente, ele caracterizou e ficou definido que nós que estamos aqui somos espíritos imperfeitos, porque, se observarmos, temos todas essas tendências ainda em nossas vidas. Somos orgulhosos, somos egoístas, possuímos vícios e ainda somos muito ligados às posses e à matéria. Mas, como é uma escala evolutiva, tirando o demônio, claro, nós estamos aqui lutando para sermos um espírito melhor e, consequentemente, almejamos chegar à condição de espíritos bons. Os espíritos bons, eles já realizam um grande progresso moral, se libertando de todas essas imperfeições, principalmente dos vícios, como também eles já não são tão apegados aos bens e à matéria. Você veja que esses grandes espíritos que participaram e vêm participando desse projeto, eles não juntam bens, eles não ligam muito para a matéria. Você vê Chico Xavier, um homem extremamente pobre, um homem que psicografou 460 livros, só um livro dele, como o Nosso Lar, já vai vendendo 5 milhões de exemplares. Imagine se ele ganhasse R$1 por um livro, só esse livro ele teria 5 milhões de reais. Então ninguém sabe nem a fortuna que ele poderia, e todo o livro dele ele doou, nunca botou no bolso um centavo dessas obras, porque ele dizia que na realidade as obras não eram dele, como são, eram dos espíritos, principalmente desses espíritos como Emmanuel, como André Luiz. Então, esse espírito tem como principal característica o afastamento do orgulho e do egoísmo. Vejam que eles são bons, mas eles ainda têm algumas deficiências nessa área, eles estão se afastando, ou seja, eles lastimam profundamente cada erro cometido. Lembrem-se que isso faz parte da nossa vida. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai medindo mais as palavras, evitando mais os conflitos. Isso já é uma prenúncia de uma transformação espiritual. Esse aqui é o grande projeto que todos nós nele devemos nos inserir. E finalmente tem os espíritos puros e perfeitos, que já se despojaram totalmente de todos os vícios da matéria, da imperfeição. Eles podem estar no corpo físico ou não, muitos são escolha como o próprio Jesus. Por isso que as pessoas dizem que o momento mais difícil, mais sofrido de Jesus foi a crucificação. Não foi. Eu acredito que o momento mais difícil de Jesus foi ele ficar dentro de um corpo físico limitado por 33 anos, sendo o espírito da envergadura que ele era. Um espírito que tem o poder de adotar o corpo que quer, ficar onde ele quer, dispondo de toda a liberdade que ele tinha, mas ele veio estar conosco para ficar na base da pirâmide, junto a nós, nos mostrando os caminhos e como nós devemos provocar esse processo evolutivo e não mais pensarmos em inferno nem em demônio, mostrando a esperança da renovação, do crescimento interior. Consequentemente, isso para nós já é um alento muito grande. Sabemos que estamos dentro de uma escala que vai dar a cada um de nós a oportunidade do crescimento. Examinando a vida do berço ao túmulo, parece que uns receberam uma cota de sofrimento maior que os outros. Isso é verdade. Tem gente que diz, eu sofro demais. Todos nós temos, em algum momento, que encarar face a face a dor como o único meio para evoluirmos. Infelizmente, isso faz parte da vida de um espírito imperfeito. São assim os acertos da vida. Muitos encaram a dor todos os dias, por livre-arbítrio. É o processo reencarnatório, cobrando de cada um de nós as nossas pendências do passado. E não é só o passado de outras vidas, mas o passado referente a essa vida. Quantos erros nós cometemos que precisam ser corrigidos, não como punição, como condenação, mas como um processo de crescimento, de liberdade. Observamos muitas vezes que as pessoas voltadas para o mal prosperam, enquanto que pessoas boas fracassam. A gente tem visto muito isso. Muitas vezes um bandido
ele comete todos os erros, e chega até matar o outro e permanece vivo, e uma criança muitas vezes num pequeno acidente ela desencarna. E aí você mais uma vez faz a pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está a justiça de Deus? Mas não somos todos filhos de um mesmo Pai, segundo está lá dito? Então, se Ele permite isso, é porque tem uma razão para Ele permitir. Se Deus é justo, por que realmente Ele permite isso? A maioria das religiões promete um paraíso de recompensas. Como ficaria essa recompensa em condições tão diversas? Porque a vida é tão diversa para uns. Porque uns já nascem predestinados a ter uma vida tão difícil, muitos limitados até no corpo físico. Consequentemente, fica muito difícil a gente querer entender esse processo, se não buscarmos o entendimento, como nós vimos, através da evolução, da lei de causa e efeito e principalmente a reencarnação. Só em 1857, por uma determinação do governador espiritual da Terra, que cumpre a sua promessa, nos enviando, como nós vimos, o Consolador prometido, cuja missão, veja a missão de Jesus, seria esclarecer a mente humana e consolar os corações sofridos, proporcionando a todos a certeza de que não estamos sozinhos, estamos amparados por corações que muitos nos amam. Portanto, para entendermos a dor nesse mundo, só através da reencarnação. Não temos outro meio para entender. Então, segundo o céu e o inferno, na visão espírita, tudo que concentramos em nossa mente são formas, pensamentos que passam a nos acompanhar, tornando-se o nosso céu ou o nosso inferno. Então, céu e inferno é um estado de consciência, criados por nossas ideias. Esses pensamentos, muitas vezes, estão chamados obsessores, mas, na maioria das vezes, são processos auto-obsessivos, porque quando você quer fazer o mal, você consegue plasmar em sua mente todos os mecanismos para esse mal. Tudo isso formado dentro de um contexto que é o pensamento. Então, quantas horas ou quantos minutos por dia nós cuidamos dos nossos pensamentos, que são responsáveis pelos nossos atos? O livre-arbítrio nos dá essa condição. E aí vem a pergunta: o que é o céu? O que é o inferno? Então, eu encontrei essa definição fantástica de André Luiz, que ele diz: é um condomínio de seres que gostam de uma mesma coisa. Essas mentes, elas se atraem pelas semelhanças que elas têm. Então, uma pessoa que está com o propósito de praticar o mal, ela fatalmente irá se associar a outras mentes que vibram nessa mesma frequência. Consequentemente, ela pode caracterizar, se for no mundo espiritual, uma região ou um lugar com esse mesmo conteúdo mental. E aí pode ser chamado de inferno, dependendo de como você queira assim chamar. Nós sabemos que na doutrina espírita nós temos um umbral. O umbral não é um lugar fixo, não é um lugar de permanência eterna. O umbral significa passagem. Todos nós, quando daqui partimos na condição de espíritos imperfeitos, provavelmente devemos passar pelo umbral, porque ele é um SPA que retifica e corrige valores que talvez não foram tão bem delineados por nós. Mas não significa que a gente tenha que ficar no umbral, até mesmo como André Luiz, que mesmo sendo o espírito que ele foi e ainda ficou 8 anos presos às suas reminiscências. Ele não estava preso ao umbral, ele estava preso à sua forma de pensamento. Ele não abria mão de tudo que ele defendia como realidade aqui na Terra. E resistente que foi, ele permaneceu vítima dessa resistência. No momento em que ele entendeu que existia Deus, porque ele era um homem praticamente cético, não esse Deus como nós vimos, mas um Deus manifesto, um Deus que estava dentro dele, consequentemente, ele recebe a ajuda que através da sua mãe
pedindo ao ministro Clarencio, ele é resgatado daquele lugar e vai para o nosso lar. E veja que lá ele não encontrou o paraíso, tudo continuou do mesmo jeito, só que lá ele teve um atendimento mais especificado. Até o próprio corpo espiritual dele estava todo danificado em função do processo que ele teve. Ele foi cirurgiado, vítima de um câncer no estômago, e tudo isso ainda teve que ser tratado lá. Vejam que se a gente fosse entender como sendo o inferno, como é que ele teria sido capturado? Eu costumo sempre dizer, não existe uma coisa que tenha um senso de amor maior do que entre uma mãe e um filho. Imagine uma mãe que tudo que fez de valioso, de bom, cuidou desse filho a vida toda, mas ele não conseguiu se corrigir diante dos seus comportamentos, por ele ser um espírito que tinha determinadas tendências. Ao desencarnar, essa mãe vai para o céu e esse filho vai para o inferno. O que foi que essa mãe fez? Onde é que está a misericórdia? Então, tudo que ela mais queria na vida e dedicou-se foi exclusivamente a esse filho. Claro que essa mãe vai ter que se encontrar e continuar esse trabalho junto a esse filho, porque senão não valeria a pena viver aqui na Terra. Então, consequentemente, ao desencarnarmos, nós vamos continuar, gente, sendo as mesmas pessoas que nós somos. Lógico que vamos viver num mundo onde as coisas são definidas de uma maneira um pouco diferente. Lá a matéria é quintessenciada, já não existe tantas coisas que nos prendem aqui. Vamos ter um corpo mais fluídico, dependendo da nossa evolução, é bom que se diga. E o que é que a gente vai fazer lá no mundo espiritual? Se preparar para voltar, gente. Se isso aqui é uma escola, ela está sempre de portas abertas, esperando os alunos que não conseguiram a aprovação necessária. Então, esse momento a gente tem que ver. E o interessante é que esses seres mesmos procuram, e muitos passam a comandar o pensamento do outro, que são formas, pensamentos que passam a vibrar numa mesma frequência. Nós residimos no universo em um condomínio, eu acho fantástico quando Emmanuel diz, nós residimos no universo em um condomínio juntos com Deus. Deus nos entrega tudo, desde a semente até a terra, mas somos nós que temos que plantar para depois colher o que plantou. Então não adianta você querer ser vítima de uma coisa que não compete o vitimismo, ou não condiciona você ao vitimismo. Um casal formado, está lá no livro do Céu e Inferno, um casal formado por pessoas imperfeitas, uma estimula o sofrimento da outra. Mas se um deles prestar atenção nas consequências do mal praticado, compreende melhor os seus inconvenientes e tenta se corrigir. A justiça de Deus, ela é infinita e não punitiva, levando em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Então Deus respeita as nossas escolhas, como um pai que delega ao filho a liberdade de escolher, respeitando o que ele escolheu. Se ele escolheu bem, com certeza vai trazer o bem para ele. Se ele escolheu o mal, ele vai ser vítima do mal que ele escolheu. Mas isso não pode ser visto como um processo condenatório, porque ele tem que respeitar a liberdade do outro. Então, toda falta cometida, todo mal praticado é uma dívida contraída que deve ser paga. Isso a gente não pode, a lei de causa e efeito não nos tira dessa condição. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências estão interligadas. Não importa. Se você cometeu um mal aqui, hoje, daqui a 1 milhão de anos, independente de onde você esteja, esse mal, ele está dentro de você como uma questão não resolvida. Por isso que eu digo, a gente não deve procurar fora coisas que estão dentro de nós. Tudo que for quitado numa existência, com certeza será cobrada na outra. Aí é onde vem exatamente os processos kármicos, como eles dizem, pessoas que nascem em condições ou reencarnam em condições de dificuldade, porque elas trazem isso como um processo não de uma punição nem de um castigo, mas como uma reparação. E isso realmente é muito importante.
Ainda hoje eu conversava com minha amiga Carmen e eu contava a história de Dr. Paulo César Frutuoso. Ele como médico, ele é um cirurgião, trabalha com câncer, e ele como espírita atende no lar Frei Luiz. E num determinado dia, uma senhora, sendo trazida pela sua filha, apresentava uma deformidade física que lhe chamou a atenção. Todas as suas articulações eram deformadas. Era como se ela fosse um bolo de carne totalmente disforme. E aquilo deixou ele muito, muito triste, ele se tocou muito, mas ela era alegre. Por incrível que pareça, quem estava triste era a filha que trazia ela. Como é que essa mulher, diante de um quadro, de uma verdadeira mutilação, ela apresenta-se alegre? E quando à noite ele foi, nos seus momentos de meditação, consultar o seu guia espiritual, ele explicou que aquela doença é uma doença chamada síndrome de Lancer. É uma doença genética que a pessoa vem com uma deficiência no gene que é responsável pela articulação, pela ligação dos ossos que fazem a articulação. Consequentemente, o gene não funcionando, esses ossos não se articulam. Eles ficam praticamente sem comando. E aquela doença nela, aquilo ali foi ela que escolheu. Ela trabalhou na época da Inquisição, naquelas câmaras de tortura. Ela era uma das que comandava aquelas pessoas, a botar aquelas pessoas naquelas câmaras. Elas eram puxadas, rompiam os membros pela força daquelas prensas que eles usavam, e ela, reconhecendo no mundo espiritual tudo que ela fez, para se redimir, ela pediu para pelo menos passar pela experiência de um daqueles que ali tiveram, vítima da ignorância dela. Então veja que não existe. Se existisse um inferno, ela não estava ali. Ela estava exatamente, e ela estava feliz porque ela estava se redimindo. Veja que o sofrimento para ela era uma libertação. Quando ela terminar essa reencarnação, com certeza ela vai, numa outra proposta, contrair um outro corpo, um corpo saudável, caso ela cumpra com aquilo que foi determinado. Eu acho fantástico isso, para enriquecer essa nossa ideia de que não existe céu, que não existe inferno. Então, tudo está nas nossas mãos. Somos uma existência em um corpo físico que é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta de bom e se desfazer de todo o mal que lhe traz. Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quanto forem necessárias para que ele atinja o seu objetivo, ou seja, a perfeição. Aquela condição que nós vimos de ser um espírito puro ou perfeito. Portanto, para cada existência, o espírito traz consigo o que adquiriu em existências anteriores. É uma sequência. Então, ninguém está por acaso na vida de ninguém. Nasceste na família que escolhesse. Então, se você tem uma família difícil, é porque esses fatores já estavam, não digo predeterminados por uma condição imposta, mas por escolhas dos que ali estavam. É por isso que a gente muitas vezes, é preciso a gente aguentar alguns demônios que aparecem na vida da gente, porque talvez sejam eles os que vão nos estimular a mudar coisas que a gente não mudou. Porque, como eu disse, a justiça é muito boa para os outros, mas não é muito boa para a gente. Ela nos faz sofrer. Então, eu acho que é um dos momentos mais interessantes, por isso que eu uso sempre essa condição. O que é que eu preciso aprender com esse sofrimento? Porque o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Tudo que você estiver passando por dificuldade é uma necessidade de aprendizado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas na realidade o homem foi quem criou Deus à sua imagem e semelhança. Esse Deus que nós vimos foi criado pelo homem. Deus não é nada disso. As religiões na Terra precisam mudar radicalmente. Só a reencarnação pode nos mostrar esse novo Deus. Nenhum espírito que participou da codificação falou, como nós vimos, nem do céu nem do inferno. Já o próprio evangelista, quem não se lembra de João, que quando em transe, lá naquela ilha em que ele se encontrava, ele escreveu o Apocalipse, ele viajava para o mundo astral, o mundo espiritual, e via coisas que ele não sabia, ele via
uma maneira, uma linguagem própria para definir determinadas coisas que a gente ainda está distante. E esse mundo é o mundo que nós dele fazemos parte, né? Então, a desencarnação não nos transforma moralmente. Então, não é morrendo que eu vou mudar e deixar de ser quem eu sou. Mudar de lugar não implica em mudar de pensamento. A diferença entre você e o que já partiu é que, por enquanto, você tem um corpo. Eu acho isso fantástico. A diferença entre eu e todos os meus que partiram é que eu, por enquanto, estou no corpo. Ele já está fora do corpo. A diferença entre eu e um espírito que está aqui é que eu estou dentro de um corpo e ele está fora. Porque a gente não sabe aonde termina o cérebro nem começa a mente, segundo nos dizia André Luiz. Baseado nesse princípio, vamos ver que a obra Nosso Lar não é uma ficção como nós estamos estudando aqui. Tudo que André Luiz nos mostra do mundo espiritual tem o propósito meramente educativo. Veja que ele sempre fala em estudar, né, aqueles encontros onde são feitas palestras e, consequentemente, para que haja uma mudança de pensamento, e quando esses espíritos voltam, eles voltam trazendo uma nova proposta. Mais uma vez, mergulhados na carne, muitos não resistem às coisas da matéria, das posses, e incorrem novamente nos mesmos erros, como um aluno que não quer aprender, mesmo tendo um professor e uma escola disponível. Se você era ignorante quando encarnado, no mundo espiritual, talvez seja até mais ignorante, porque lá as coisas até se ampliam um pouco. Lá você vai estar ligado com as suas próprias sombras, podendo também encontrar a luz, caso procure, sem jamais ser condenado à vida de um eterno sofrimento, ou um céu ou um inferno circunscrito, quando isso não é verdade. Estar nessa condição vai depender de cada um de nós. Então, para que a gente possa concluir todo esse nosso breve pensamento, acredito que foi suficiente para a gente pelo menos começar a estudar. Se vocês tiverem a oportunidade, peguem essa obra, O Céu e o Inferno, tem coisas maravilhosas e verdadeiras para nos ensinar acerca da vida, tirando todo esse grande paradigma que até hoje persiste na humanidade, de que existe céu, inferno e demônio. Consequentemente, a obra de Deus é única e jamais Deus errou, e Ele não vai errar comigo, com você, nem com ninguém. Eu já perdoei os imperdoáveis, eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis, esquecer pessoas inesquecíveis. Eu já fiz coisas por impulso, eu já me decepcionei com pessoas que jamais pensei que fossem me decepcionar, mas também eu já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, eu já dei risada quando não podia. Já fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado. Eu já amei e não soube amar. Eu também já gritei e pulei de felicidade tantas vezes. Eu já vivi de amor. Eu já fiz juras eternas. Eu já chorei ouvindo músicas e vendo fotos. Eu já liguei só para ouvir a voz de quem amo. Eu já tive medo de morrer. Morrer de saudade de alguém. Medo de perder alguém em especial. E acabei perdendo. Mas eu sobrevivi. Eu ainda vivo. Eu não passo pela vida. Eu acho que você também não devia passar. Viva! Bom mesmo é a luta com determinação. Abraçar a vida e viver com paixão. Perder, mas perder com classe. E vencer com ousadia. Porque o mundo é de quem se atreve a enfrentar a vida. A vida é muito importante para ser insignificante. Uma boa noite a todos e muito obrigado.